Oi meus irmãos, oi minhas irmãs, Nathan Teixeira aqui. Nos últimos 3 vídeos eu falei acerca da natureza caída. Quando a gente fala disso, muitas vezes as pessoas elas não entendem exatamente o que eu estou querendo dizer, certo? Ou o que quer dizer natureza caída. E nesses 3 vídeos eu estava basicamente explicando que quando Adão e Eva eles pecaram, certo? Primeiro, quando eles foram criados por Deus, eles foram criados segundo a imagem e semelhança de Deus. Então, na verdade, eles não só tinham uma aparência parecida com a própria aparência de Deus, mas que eles também foram criados unidos com Deus em espírito e eles tinham a própria natureza de Deus. Então, quando que eles passaram a ter essa natureza caída, certo? Eles não foram criados com uma natureza caída. Eles tinham uma natureza santa, uma natureza ligados a Deus, eles eram filhos de Deus. Mas no momento que eles pecaram contra Deus, no momento que eles comeram da árvore que Deus falou para eles não comerem, naquele momento cumpriu a palavra de Deus. Deus ele falou, olha, não coma dessa árvore, porque no dia que tu comer, certamente você vai morrer. E quando eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreram. Eu expliquei nos últimos 3 vídeos, mas eles não morreram fisicamente, isso veio depois como um fruto de uma morte espiritual que aconteceu naquele momento. Então eu também expliquei que essa morte espiritual foi o que fez a separação do homem com Deus e fez com que então a morte adentrasse ao homem e o pecado adentrasse ao homem. E o homem ele passou então a ser servo do pecado e servo da morte. Então é muito interessante, eu estava explicando isso e senti do Senhor de explicar acerca dessa natureza caída, porque às vezes se a gente não compreende a maneira como a gente deixou de ser filho de Deus, a maneira como o homem foi separado de Deus, se a gente não compreende isso direito, às vezes a gente também não consegue compreender o que realmente aconteceu quando a gente se torna salvo, quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador. Basicamente, quando a gente entende que Adão e Eva, eles passaram a ter uma natureza caída, a gente percebe pela palavra de Deus que é através dessa maneira que nós também passamos a herdar essa natureza caída. Depois que eles pecaram contra Deus e a morte entrou dentro deles e eles se tornaram servos do pecado, quando eles passaram a ter filhos, eles reproduziram essa natureza caída que agora eles possuíam. Então todos que nasceram depois de Adão, nasceram através do que a Bíblia chama de semente corruptível, a semente do homem. E quando nós nascemos dessa semente corruptível, fala que nós éramos por natureza filhos da ira. Certo? Em outro lugar na palavra de Deus fala que nós éramos também filhos da desobediência. Basicamente mostrando como quando a gente nasce dos nossos pais, nós nascemos com essa natureza do pecado. Então quer dizer, nós nascemos naturalmente pecadores, certo? Então, quando Jesus veio, é muito importante a gente entender isso. Porque a palavra de Deus fala que Deus estava com Cristo no mundo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados. A palavra de Deus revela que Jesus Cristo veio para reconciliar consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Quer dizer, Jesus veio trazer de volta ao princípio, de volta aquilo que era o propósito inicial pelo qual Deus havia criado as coisas. Então, Jesus veio para nos trazer de volta a posição que Adão foi criado por Deus, a posição de filho de Deus. Então é por causa disso que Jesus veio. Jesus veio anunciando um evangelho, anunciando um novo caminho para que a gente pudesse de novo nascer de Deus e passarmos a ter novamente a natureza de Deus. Podermos de novo ser filhos de Deus. Certo? João 1,12 fala que ele veio para os seus, mas os seus não receberam, falando de Jesus. Fala, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se todos são filhos de Deus, não precisaria a gente crer em Jesus ou aceitá-lo para nós sermos feitos filhos de Deus. Só o fato de falar que nós temos que aceitá-lo para nós sermos feitos filhos de Deus, mostra que nós não somos por natureza filhos de Deus. Nós somos, na verdade, por natureza, filhos da ira. É o que a palavra de Deus revela em Efésios. Jesus ele veio anunciando uma mudança de natureza. E eu já usei esse versículo algumas vezes, mas de novo em João 3, é isso que ele anuncia para Nicodemos. É isso que Jesus fala. Ele fala, Nicodemos, você tem que nascer de novo. Você tem que ter uma nova natureza. E esse novo nascimento é o novo nascimento que acontece do Espírito de Deus. Você precisa nascer de novo do Espírito de Deus.
E daí cumpre o que fala também em 1 de Pedro, fala sendo de novo gerado, quer dizer, nascendo de novo, não pela semente incorruptível de homens, mas pela incorruptível, quer dizer, pela semente incorruptível, pela palavra de Deus. Em João 1, 12, 13, fala, de novo, fala, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, fala, os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então fala que esse novo nascimento que Jesus Cristo veio apregoando, é um novo nascimento onde nós passamos a ser filhos de Deus, onde literalmente nós nascemos de Deus e, portanto, nós nos tornamos filhos de Deus. A palavra de Deus fala que existe nesse momento uma mudança de reinos. Fala que nós somos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. A palavra de Deus também revela que quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, existe uma mudança de família, porque agora vocês não são mais peregrinos e forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. É o que fala em Efésios também. Então a palavra de Deus mostra o que Jesus veio trazer. Ele veio trazer uma restauração nossa para com a família de Deus. Veio nos fazer novamente filhos de Deus, porque esse é o propósito que Deus nos criou, o propósito pelo qual Deus nos criou, para nós sermos filhos de Deus. Quer dizer, todo o Evangelho está em volta disso, está em nós sermos filhos de Deus novamente, pelo sacrifício do Senhor Jesus. Em 1 de João capítulo 3, o apóstolo João, ele fala, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, de que fôssemos chamados filhos de Deus. Por exemplo, a palavra de Deus fala em João 3,16, fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. A palavra unigênito significa único. Então, poderíamos falar assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Muito interessante que ali fala que Jesus era o Filho único de Deus. Mas depois que Jesus morre e ressuscita, ele aparece para Maria Madalena e ele fala, olha, não me detenhas, porque eu ainda não fui para o meu Pai, mas fala para os meus, mas ele fala, mas vai anunciar aos meus irmãos que eu vou para o meu Deus e vosso Deus, meu Pai e vosso Pai. A palavra de Deus ainda fala, em outro lugar, fala que Jesus, ele é o primogênito entre muitos irmãos. Quer dizer, Jesus deixou de ser o unigênito para ser o primogênito. Jesus, ele falando de si mesmo, ele falando que se um grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Uma semente de trigo, quando ela cai na terra, ela não produz abóbora, ela não produz uma planta que vai dar laranjas. Quando uma semente de trigo cai na terra, ela produz mais trigo. Jesus, Deus, ele semeou Jesus, quando ele falou disso, ele estava falando da sua morte. Jesus morreu, certo? Ele foi semeado e morreu como filho de Deus para gerar o quê? Mais filhos. Certo? Então é isso que Jesus veio anunciando. Jesus veio anunciando, ei, vocês foram criados para serem filhos de Deus, certo? Então Jesus veio trazendo de novo, ele veio fazer com que a gente pudesse nos tornarmos filhos de Deus novamente. Só que a questão é a seguinte, para que a gente pudesse se tornar filho de Deus, precisaria haver uma condenação daquela natureza caída. Então, de novo, a gente herdou uma natureza caída dos nossos pais. Por causa disso que a gente não conseguia herdar o reino de Deus. E por causa disso que a gente não conseguia e não consegue, quem tem a natureza caída, não consegue alcançar essa posição de filhos através das suas obras. A palavra de Deus fala em Romanos, fala que a lei ela é pura, ela é santa, justa e boa, certo? Mas fala que a lei nada aperfeiçoou porque ela estava fraca pela carne. Basicamente falou que a lei, aquela lei onde a palavra de Deus fala que a justiça que é pela lei, como Moisés descreveu, é assim, aquele que cumprir a lei, por ela viverá. Quer dizer, Moisés falou, olha, se você conseguir cumprir toda a lei, você vai viver por ela, você vai ser justo, você vai ser tido como justo diante de Deus e você vai ter vida. E de novo, falando
aqui está falando de vida, não só de você viver, respirar, fazer planos, está falando de você ser reconectado com Deus. Deus é vida. Quando você está em vida, significa que você está em Deus. Quando você está morto, significa que você está separado de Deus. Então, a justiça que é pela lei é essa. Tu cumpre a lei, você vai viver por ela. Mas a palavra de Deus fala que ninguém é justificado pela lei. Então, essa é a justiça que é através da lei. E só que a palavra de Deus fala que a lei não conseguiu fazer com que ninguém se tornasse justo, não aperfeiçoa ninguém, não porque ela não era capaz de fazer isso, mas por causa que ela estava fraca pela carne, ela estava fraca por essa natureza que nós herdamos. Quer dizer, Deus deu uma lei santa para pessoas que são pecadoras. E dessa maneira, nenhum de nós conseguimos cumprir a lei. Quando Jesus ele veio, ele foi o único que cumpriu a lei, porque ele tinha essa natureza santa. Então ele conseguiu cumprir a lei que é santa, justa e boa, certo? Então a palavra de Deus fala que a recompensa do pecado é a morte. Fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então a recompensa do pecado é a morte, certo? E Deus, por ele ser um Deus justo, por ele ser um Deus santo, Deus precisa condenar o pecado. O que muitas pessoas às vezes não percebem é que o fato de a gente não receber condenação, quando a gente acredita em Jesus como Senhor e Salvador, a gente não receber condenação pelos nossos pecados, não é que Deus está fazendo vista grossa aos nossos pecados. Porque Deus, por ele ser um Deus santo e justo, ele precisa condenar o pecado. Deus ele não pode simplesmente ignorar o pecado, ele não pode simplesmente deixar para lá, ele não pode simplesmente falar, não, tudo bem, eu vou deixar vocês passarem sem precisar pagar pelo pecado que vocês cometeram. Se Deus ele fizesse isso, ele seria um Deus injusto, certo? Da mesma maneira que um juiz, se vem alguém que foi condenado por roubo, e ele está lá para julgar e condenar, para fazer justiça, e ele olha para aquele cara que roubou, ele fala, olha cara, eu gostei, fui com a tua cara, sabe, gostei de você, vou fazer o seguinte, eu vou deixar você livre, te liberto da tua condenação. Se um juiz fizer isso, ele deixa de ser um juiz justo e passa a ser um juiz que está praticando injustiça. Da mesma maneira, Deus, ele não poderia simplesmente passar por cima dos nossos pecados e ignorar os nossos pecados. Deus precisa condenar o pecado, certo? Então, a questão é, Deus, sendo justo, precisa condenar o pecado. Mas Deus, sendo amor, Ele não queria nos condenar juntamente com o pecado. Porque por nós sermos servos do pecado, no momento em que Deus condenasse o pecado, Ele nos condenaria juntamente com o pecado, certo? Por a gente estar debaixo da servidão do pecado. Então como é que Deus poderia fazer isso? Então a maneira que Deus fez isso foi o seguinte, Ele se fez carne. Ele enviou seu Filho, que foi o único santo, o único que cumpriu a lei. Quer dizer, Jesus não merecia morrer. Jesus não merecia receber o fruto da morte, a recompensa da morte, porque ele nunca pecou. Só que a palavra de Deus fala em 2 Coríntios 5:21, fala que aquele que não conheceu o pecado foi feito pecado por nós, para que nós fôssemos feitos a justiça de Deus. A palavra de Deus fala que não só que Jesus carregou os nossos pecados, fala que Jesus se fez pecado. Se você for estudar acerca de pecados na Bíblia, você vai ver que às vezes fala de pecados, falando da obra pecaminosa, e algumas vezes fala de pecado, falando de uma natureza, não de obras. Então, para que a gente pudesse ser justificado, para que a gente pudesse ser filho de Deus, primeiro Deus precisava condenar a antiga natureza que nós possuíamos, certo? Nós hoje que somos filhos de Deus. Então, como é que Deus fez isso? A palavra de Deus fala que Jesus foi feito pecado. Ele carregou a própria natureza caída que nós tínhamos. Ele não só carregou os nossos pecados, ele foi feito pecado. Quer dizer, aquele que era santo foi feito pecado. E quando que ele foi feito pecado? No momento em que ele foi crucificado. E é muito interessante porque se você for ver a vida de Jesus, em todo momento em que Jesus ele se dirige a Deus, toda vez que, não quando Jesus está falando sobre Deus, mas quando o próprio Jesus ele fala com Deus, ele se dirige a Deus. Toda vez que ele faz isso, ele se dirige a Deus como Pai. Quer dizer, ele sempre chamando Deus de Pai a todo momento. Na verdade, uma das razões é porque os judeus queriam apedrejá-lo por ele se dizer filho de Deus. Mas olha que interessante, em todo momento então que Jesus ele se comunicava com Deus, ele chamava ele de Pai. O único momento em que você vê Jesus se dirigindo a Deus e ao invés de chamando ele de Deus de Pai, chamando-o de Deus, é quando ele está crucificado.
naquele momento em que diz que ele olha para o céu e ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? E a palavra desamparaste ali é muito forte, se você for ver no grego. Significa literalmente abandonar, deixar para trás. Aqui está falando: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonou? Por que me virou as costas para mim? E por que nunca Deus vai abandonar um filho, certo? A palavra de Deus fala, acho que em Isaías, fala que se um filho, uma mãe pudesse esquecer do seu filho, é quem amamenta, porém eu não vos esquecerei, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, quer dizer, como é que pode Deus virar as costas para Jesus, que é filho dele? Porque naquele momento, Jesus foi separado de Deus. Cara, eu sei que isso é muito forte. Eu penso nisso, é muito forte pensar nisso, mas a verdade é que a Bíblia aqui está falando que ele foi feito pecado. E Deus não tem comunhão com o pecado. Quer dizer, naquele momento, Jesus, o justo, carregou a natureza, não só minha, não só tua, mas toda a natureza caída de todos os homens que já existiram ou vão existir. E naquele momento foi quando Deus condenou o pecado. Naquele momento foi quando Deus ele derramou toda a ira dele, derramou toda a maldição, toda a condenação do pecado, e ele condenou o pecado sim, mas não em mim e não em você. Ele condenou o pecado em Jesus Cristo. Por isso que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque nós já fomos condenados, mas não em nós, no corpo de Cristo. Fala que Jesus ele provou a morte por todos, certo? Então olha que interessante, olha o que fala aqui em Romanos. Em Romanos capítulo 6, a partir do versículo 1, fala assim: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Só esse versículo, cara, é muito incrível, porque olha o que Paulo está fazendo. Paulo está fazendo uma pergunta retórica. Quer dizer, toda a construção de Romanos, desde o capítulo 1 até esse momento, Paulo ele começa a demonstrar a necessidade do arrependimento para a salvação de todas as pessoas da face da terra. Ele começa a mostrar que tanto o judeu quanto o gentil, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, certo? Então, Romanos 3, 23. Então, ele falando que tanto os judeus como os gentios, todos pecaram e todos igualmente necessitam da misericórdia de Deus. Que ninguém consegue se salvar pelas suas próprias obras. Em certo ponto ele fala que aqueles que sem lei pecaram, sem lei perecerão, quer dizer, aqueles que não estão debaixo da lei, que não são judeus, e aqueles que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. No capítulo 2 de Romanos fala isso. Então, é muito interessante isso. Então ele está trazendo até esse ponto de Romanos 6, ele está mostrando não só que todos necessitam da misericórdia de Deus, como ele também começa a mostrar que esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E ele começa a mostrar como ninguém consegue ser salvo pelas obras. Ninguém consegue ser salvo através das suas obras de justiça, porque todo mundo nasceu servo do pecado. Então, e depois ele começa a dizer que mesmo onde abundou o pecado, mesmo onde houve muito pecado, superabundou a graça. Quer dizer que não existe uma condição de pecado tão grande em que a graça de Deus não cubra, certo? Então, onde o pecado muito abunda, superabunda a graça. E daí ele chega nesse ponto, ele fala, o que diremos, pois? O que diremos, pois? Quer dizer, o que eu estou querendo dizer? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Está falando, então, legal, o que isso quer dizer? Que a gente pode viver em pecado então, porque daí a graça vai abundar mais ainda? E ele responde no versículo 2 de maneira incisiva, e ele diz, de modo nenhum. Quer dizer, não é isso que eu estou falando? Mas olha que interessante. É muito interessante, porque se tu fosse fazer essa pergunta para um pastor, para alguém, para muitos líderes, a resposta deles seria a mesma que Paulo fez aqui na pergunta retórica, certo? Então, Paulo ele fala, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? E ele fala, de modo nenhum. Essa seria a resposta de praticamente todos os líderes, todos aqueles que ensinam a palavra, que conhecem um pouco das Escrituras, e iria dizer, não, claro que não. Claro que você não deve permanecer em pecado. O que começaria a divergir grandemente as respostas é se perguntasse, por que não? Por que eu não devo permanecer em pecado?
Se a graça do Senhor Jesus, se Jesus foi condenado no meu lugar e agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, se onde abundou o pecado, superabundou a graça, por que não devemos mais permanecer no pecado? Muitas pessoas usariam de inúmeros argumentos para convencer a você a não permanecer no pecado. Uns iriam dizer, não, você não pode permanecer no pecado, porque senão você pode perder a sua salvação. O que não é verdade, certo? Você não tem como perder por demérito aquilo que você não ganhou por mérito. Outros diriam, não iriam tão longe a tal ponto de dizer que você perderia a sua salvação, mas outros diriam, olha, não, você não deve permanecer em pecado, porque se você permanecer em pecado, Deus não vai ter relacionamento com você, Deus não vai responder suas orações, certo? Ou Deus vai derramar, vai fazer com que coisas ruins aconteçam com você, o que também não é verdade. Certo? A palavra de Deus fala que nós fomos feitos justos através do sacrifício do Senhor Jesus, certo? Em Colossenses fala que nós fomos feitos santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Então quer dizer, o relacionamento que nós temos com Deus é através da justiça que nós recebemos em Jesus Cristo, não através da nossa própria justiça que a gente pratica ou deixa de praticar, certo? Então isso também não é verdade. Muitos usariam desse argumento, não, você não pode permanecer em pecado, porque senão Deus vai se irar contra você, tu não vai para o inferno, mas tu não vai conseguir ter relacionamento com o Senhor, você não vai ter relacionamento com Ele, Deus vai se afastar de você, Deus não vai responder suas orações, o que também não é verdade. Mas olha que interessante, olha a argumentação que Paulo usa. Então ele fala, olha, de modo nenhum, você não deve permanecer em pecado. Por que não, Paulo? Ele fala, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? A argumentação de Paulo é o seguinte, cara, quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, e é o ponto que eu vou mostrar aqui, você literalmente morre. A tua antiga criatura, a tua antiga natureza caída, ela é literalmente morta no sacrifício do Senhor Jesus. Então ele está falando, se você morreu para o pecado, como você vai viver ainda nele? A argumentação de Paulo tem tudo a ver com natureza. Tem tudo a ver com natureza. Ele está falando, cara, se tu já morreu por pecado, tu não vai mais querer viver em pecado. Tu não vai mais querer permanecer em pecado. Certo? Ele está falando, cara, se tu já morreu por pecado, como você vai viver ainda nele? Então esse é o ponto que Paulo está falando. Ele está se referindo à natureza. Ele está falando, se tu morreu para aquilo, como você vai viver naquilo se tu já morreu por aquilo? Para aquilo, certo? Continuando. Versículo 3. Desculpa, continuando no versículo 2. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele, com Jesus, pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Em outras traduções fala, porque aquele que está morto está livre do pecado, certo? Aqui está falando que o nosso velho homem foi com Jesus Cristo crucificado. Por quê? Porque no momento que ele foi crucificado, naquele momento ele fez um sacrifício de substituição. Naquele momento ele carregou a nossa natureza pecaminosa, não só os nossos pecados. Não só os nossos pecados. E é isso que muitos não compreendem. Muitos acreditam, não, Jesus ele pagou os preços pelos meus pecados, mas eu continuo sendo um pecador. Quer dizer, Jesus pagou o preço pelos meus pecados, mas eu em natureza ainda sou pecador. Não é o que a Bíblia mostra. De novo, a Bíblia mostra em Colossenses que nós somos santos, irrepreensíveis e inculpáveis através do sangue da cruz. Certo? A Bíblia nos chama de santos, a Bíblia nos chama de justos. Fala em Romanos capítulo 3 ou capítulo 4, fala que aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, quer dizer, aquele que faz o ímpio se tornar justo, certo? Quem é que faz isso? Jesus. Então, mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imposta como justiça.
Quando tu crê em Jesus Cristo, você se torna tão justo quanto Deus é justo. Você recebe a justiça de Deus. Então aqui está falando que quando a gente é batizado em Jesus Cristo, nós somos batizados na sua morte, de sorte que a gente é sepultado com Ele. Por quê? Quando Jesus Cristo estava sendo crucificado, não era mais Ele que estava sendo crucificado, você estava sendo crucificado, eu estava sendo crucificado, o nosso velho homem estava sendo crucificado no corpo de Jesus Cristo. E daí cumpre o que fala em Romanos 8, fala que Cristo, na semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Então fala que Jesus condenou o pecado na carne. Ele, com a natureza da carne do pecado, ele tinha uma carne humana, que não era pecaminosa, mas naquele momento que ele foi crucificado, ele carregou a natureza do pecado que nós herdamos por Adão, e a recompensa do pecado, que é a morte, foi derramada sobre ele. Ele foi condenado, e naquele momento que ele foi condenado, todo mundo foi condenado com ele, no corpo dele. E ele fala que quando a gente é batizado na morte de Jesus, para que assim como Jesus ressuscitou, nós vivamos em novidade de vida. Nós vivamos nessa nova vida que vem do nascer de novo de Deus. Que vem do nascer de novo de Deus. Onde você deixa de ser filho da desobediência, você passa a ser filho de Deus. Você deixa de ser do reinado das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você deixa de ser inimigo de Deus para ser concidadão dos santos e da família de Deus. Você passa a ser filho do Deus Altíssimo, certo? Mas para você poder se tornar filho de Deus, Jesus precisou ser crucificado. Jesus precisou carregar a tua natureza pecaminosa e ela precisou ser condenada no corpo de Cristo, para que tu pudesse então ter essa nova natureza. Vê de novo, que aqui fala, de novo, no versículo 6, sabendo isso, que nosso homem velho, presta atenção, nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado, aqui está falando da nossa natureza caída, seja desfeita, para que não sirvamos mais ao pecado. Então, de novo, isso concorda com aquilo lá na frente que eu estava falando. Todo o contexto, toda a argumentação de Paulo é: ei, você não deve mais permanecer em pecado, por quê? Não por medo da ira de Deus, não por medo do inferno, não para que tu não perca a salvação, não. Você deve se afastar, você não deve viver mais em pecado, porque você morreu para isso. O teu velho homem que te prendia debaixo do pecado foi crucificado. Foi crucificado, e se cumpre em você o que diz em 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo, nova criatura. Olha a comparação, aqui fala que o velho homem foi crucificado com Cristo, certo? E agora nós temos um novo homem, uma nova criatura. Então, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Fala, e tudo isto provém de Deus, certo? Então olha, esse novo homem é completamente novo. Esse novo homem, ele não é mais servo ao pecado. Esse novo homem, ele não está mais debaixo da servidão da morte. Esse novo homem, ele não é mais uma criatura. Ele é filho de Deus. Você não é mais pecador. Você não é apenas um pecador salvo por graça. Você era um pecador, foi salvo por graça e agora você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. E eu vou usar agora um versículo, vou usar um capítulo agora, capítulo 5 de Romanos, para mostrar mais profundamente esse princípio. Eu usei esses mesmos versículos falando acerca da natureza caída, para mostrar como naturalmente e completamente, gratuitamente, você foi feito pecador. Que você não foi feito pecador por causa dos pecados que você pratica pecado porque você foi feito pecador. Mostrando que a natureza que nós herdamos, a natureza caída, não foi algo que você fez por merecer. Foi algo que você recebeu como consequência da ação de outro homem. E da mesma maneira, mostrando de novo esses versículos, quero mostrar para você que da mesma maneira que você foi feito pecador por causa do que outro homem fez, olha isso, você foi feito pecador por causa do que outro homem fez, sem você ter feito nada em relação a isso. E você nasceu nessa natureza pecaminosa, e você era servo do pecado, e não tinha o que você fazer para deixar de ser servo do pecado, através das suas próprias forças. Certo? Quem poderá salvar-se? Perguntaram para Jesus.
Aos homens é impossível, mas para Deus nada é impossível. Então, da mesma maneira, se isso é verdade, que tu foi feito pecador por causa da ação de um homem que não foi você, Adão, pela ação dele, pelo pecado dele, pela ofensa dele, você foi feito pecador. Agora, a mesma coisa tem que ser verdade pelo outro lado. Então, da mesma maneira, sem você ter nada a ver com isso, quer dizer, sem você ter que praticar, quer dizer, você não precisou praticar obras de pecado para você ser pecador. Você nasceu pecador sem praticar nenhuma obra de pecado. Antes mesmo de tu praticar pecado, você já era pecador. Da mesma maneira, quando tu aceita Jesus como Senhor e Salvador, você se torna justo, santo, irrepreensível e inculpável, antes mesmo de praticar qualquer obra de santidade.